Uma das coisas que mais eu ouço hoje pessoas dizendo, e isso é verdade, especialmente nas novas gerações que chegam ao mundo do trabalho, as organizações, as empresas, eu quero fazer só o que eu gosto. O que eu costumo dizer que é um sinal de inteligência. Afinal, só um imbecil gostaria de fazer o que não gosta. Das coisas que o mundo da religião trouxe, uma delas é uma expressão que aparece num dos evangelhos dos cristãos. Vocês sabem que os cristãos têm 4 evangelhos oficiais, que são chamados de canônicos. 3 deles são evangelhos que contam uma história paralela, por isso eles são chamados de sinóticos. E tem um 4º evangelho, que é o evangelho de João, que tem uma história muito mais reflexiva, filosófica do que narrativa. Os 3 evangelhos que são sinóticos, o de Mateus, o de Marcos e o de Lucas, o de Marcos tem uma expressão que tanto faz se você tem religião ou não, essa é uma decisão tua, é uma escolha tua se tem ou não, mas ali no Evangelho de Marcos há uma frase que ele registra atribuída a Jesus de Nazaré, que eu acho genial, porque ali no capítulo 8, no versículo 36, os cristãos registraram uma fala a Jesus atribuída, na qual ele disse: de nada adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma. Olha que frase forte, difícil de lidar. De nada adianta uma pessoa ganhar o mundo, isto é, ser proprietária das coisas, ser alguém que tenha poder, se ela perder sua alma, perder a sua dignidade, perder a sua identidade, se ela perder exatamente aquilo que dá a ela a possibilidade de ser uma pessoa que não se degrade, não apodreça a sua convicção, que não seja nojenta naquilo que é a sua prática. E eu acho essa expressão consignada ali em Marcos como uma coisa genial para a gente pensar. Olha só de novo, de nada adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma. Por isso, ganhar o mundo em última instância poderia ser só a aquisição, a propriedade de bens materiais, que também tem importância, mas não tem exclusiva importância. Mas a outra ideia, que é não perder sua alma, significa não perder aquilo que a vida indica, possibilita, coloca. E nessa hora, claro, pergunto eu de novo para você e para mim: como é que você ganha a vida? Como é que você ganha a vida, em vez de perdê-la? Pode parecer, digo de novo, uma conversa romântica, uma conversa vazia. Afinal, diriam algumas pessoas, a vida tem tantos requisitos, ela tem tantas exigências que não dá para ficar pensando no que você levanta. Afinal, porque fazemos o que fazemos, diriam alguns, eu faço porque eu tenho que fazer, senão eu não sobrevivo, o que é verdade. Mas naquilo que faz, porque tem de fazer, existe alguma razão pela qual continue fazendo com dedicação, com esforço, com aplicação, com persistência. Uma das coisas que mais eu ouço hoje pessoas dizendo, e isso é verdade, especialmente nas novas gerações que chegam ao mundo do trabalho, as organizações, as empresas, eu quero fazer só o que eu gosto. O que eu costumo dizer que é um sinal de inteligência. Afinal, só um imbecil gostaria de fazer o que não gosta. No entanto, independentemente dessa ideia, a noção de eu gosto de fazer o que eu gosto coloca um outro senão. Para você fazer o que você gosta, você tem que fazer várias coisas que você não gosta. Para que você consiga chegar ao lugar que tem como horizonte, há vários outros movimentos que são feitos, que não sempre são engraçados. Vários deles são desgraçados. Eu vou dar um exemplo na minha área. Eu sou professor, agora no próximo ano fará 50 anos, meio século. Eu comecei a dar aulas, eu estava ainda na universidade, em 1974, estava no 2º ano de filosofia e fui chamado para ser auxiliar de 2 professores de disciplinas diferentes. E ali eu comecei a minha atividade docente, que vai fazer já meio século. Pois bem, por que eu faço o que eu faço? Porque eu acho que a maneira minha de ser necessário, ou no meu caso, e de deixar a vida menos desgraçada, é a docência. É a comunicação, no caso também a palestra, a escrita, o mundo digital. Mas
na minha vida, para ela ficar cheia de graça, tem muita coisa que é desgraçada. Por exemplo, na minha profissão, se tem uma coisa que é desgraçada, é ter que corrigir prova. Vocês não fazem ideia do que é que significa um domingo como ontem, que na cidade de São Paulo foi exuberante. Quem estava aqui, um domingo daqueles de outono, com um céu bonito, com o sol até o fim da tarde, algumas pessoas chamando as outras para ver o pôr do sol. Você passar a tarde inteira corrigindo prova. Enquanto a família se diverte, diz: pai, vem. Você diz: não, tem que ficar aqui. Por quê? Esse é o meu trabalho. Mas pai, só um pouquinho. Não, isso aqui é o meu... Aí ninguém está ouvindo, você fala: meu castigo. Ou é meu dever? Ou é minha obrigação? Ou é o desgraçado para que o engraçado venha? Mas por que é ruim corrigir prova? Quem aqui é professor? O professor sabe. A gente não pode não fazê-lo. Eu, Cortella, não tenho como, quando era docente no cotidiano, não tinha como não corrigir provas e trabalho dos meus alunos, porque a única maneira de eu saber como eu estou ensinando é se eu afiro como as pessoas estão aprendendo. A única maneira de eu saber se aquilo que eu estou fazendo tem relevância, eficácia, se tem alcance, é se eu notar como é que as pessoas estão aprendendo, escrevendo, trazendo. Não basta alguém me contar. Será que dá para eu terceirizar a correção de prova? Claro que dá. Segundo alguns, em breve a inteligência artificial fará isso por mim. Mas ela fará por mim, vai me contar ou vai fazer um relatório? Mas existe uma percepção em relação àquilo que você está lendo, que relatório algum substitui. Existe um conhecimento que é diferente da mera informação, Pedro lembrou isso antes, um conhecimento que vem, né, da minha percepção de como é que as pessoas estão aprendendo. Mas corrigir prova é uma desgraça. Você lê a mesma notícia em 200 jornais diferentes, cada um escrito numa letra. Tanto que a gente tem que organizar na maneira como corrigir prova. Eu fazia isso porque você está no domingo à tarde, a família passeando, todo mundo almoçou direitinho, e você tem que sentar 2h30 da tarde ali para começar a fazer aquilo. Você precisa cuidado, porque se você tem 50 provas ou trabalhos em mãos para ler, você precisa fazer um sistema onde você faz uma primeira leitura, sem ainda dar uma avaliação com nota. Depois você faz uma segunda, voltando, porque do contrário a tendência é pegar os primeiros e massacrar, porque você está descansado. À medida que você começa a ficar mais cansado, aí vai passando. Então é preciso ter um critério, né, de maneira que você consiga não a neutralidade, porque isso não existe, mas a objetividade analítica. Nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Nós não somos imortais, claro, mas nós podemos ser eternos. E a nossa eternidade vem e fica na nossa obra. Afinal de contas, um grande poeta alagoano, que infelizmente morreu também em 2012, no mesmo ano que Chico Anísio, que foi o grande, o especial Lê do Ivo. Lê do Ivo dizia: o que sobra é a obra, o resto só sobra. O que sobra é a obra e o resto só sobra. Para mim é uma emoção muito grande chegar aqui hoje, como entramos agora há pouco, e receber aplausos antes de começar a falar. Não sei se era por eu apressar o término, né? Mas essa forma de acolhida carinhosa, ela ajuda bastante, ainda mais que, como foi lembrado, eu sou da área de filosofia, né? De maneira geral, as pessoas acham que filósofo é alguém que não trabalha, né? Alguém que não tem nenhuma atividade, tanto que é muito comum, né, imaginar. Você nunca ouviu falar de greve de filósofo ou de sindicato de filósofo. É uma área que a gente parar de trabalhar, você nem percebe que a gente tinha começado. Além de filósofo, eu tenho uma outra atividade que não é considerada trabalho. Eu sou professor, né? Quem dá aula aqui já ouviu a pergunta: professor, você não trabalha, só dá aula? Então tenho duas atividades que não são consideradas trabalho. E uma das coisas que eu posso fazer, eu tenho o tempo sobrando, é prestar atenção e lembrar de algo que disse um dia um homem que fez aniversário terça-feira da semana passada. Um estupendo alemão, que tenha também cidadania norte-americana, que foi Albert Einstein. Vocês sabem o quanto que Einstein é importante
na trajetória da ciência, do conhecimento. Um homem bem-humorado, a clássica foto dele de 1951, de língua para fora. Ele estava num táxi, alguns jornalistas pediram para ele falar alguma coisa inteligente e ele mostrou a língua, e essa foto se tornou inspiradora, inclusive para que os Rolling Stones fizessem um dia um dos seus álbuns mais estupendos, exatamente com a foto da língua, no caso, língua do Mick Jagger, tão conhecida, em várias regiões do planeta. E vocês imaginarem o quanto que, claro, o grande Einstein, que fez algo estupendo, de novo o Ceará, a teoria da relatividade de Einstein foi comprovada em Sobral, terra do Renato Aragão. Já imaginou como nós somos dominados pelos cearenses? O próprio Einstein nunca esteve em Sobral, mas Sobral tem uma localização que permitiu a observação astronômica daquilo que foi exatamente a comprovação da teoria da relatividade. Muita gente que nunca foi a Sobral, no dia que for, vai se espantar, porque lá no interior do Ceará tem uma estátua em homenagem ao Einstein, porque a cidade de Sobral faz parte do texto de composição, da comprovação da teoria da relatividade. Olha que coisa interessante, Einstein tem uma frase clássica. Ele que nasceu, como sabem, no dia 14 de março de 1879, um homem genial, ele disse um dia, e você sabe, tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Cuidado! Eu sou professor há 42 anos, sou professor titular de universidade, tenho doutorado, 30 livros publicados. Será que eu já estou pronto? Não no mundo de mudança e velocidade. Vou contar uma coisa para você que talvez você não tenha notado, porque você trabalha, mas o mundo está mudando. Você já tinha notado isso? Você diz, é óbvio, Cortella, você não veio no final de tarde desse falar uma coisa tão evidente como essa. Cuidado, a novidade não é a mudança do mundo, porque ele sempre mudou. A novidade, e essa é inédita, é a velocidade da mudança. Nunca em toda a história nós tivemos alterações tão velozes em relação à tecnologia, ao modo dos negócios, ao conhecimento. Você sabe disso. Nos últimos 50 anos, houve mais desenvolvimento tecnológico do que em toda a história anterior da humanidade. Isso significa que nós temos de ter uma inteligência mais apurada. Nós não podemos perder a oportunidade de renovação. Nós não podemos deixar de ir buscar aquilo que cria para nós futuro e, portanto, dá densidade àquilo que temos de fazer. Nunca imaginei que eu ia ter um livro na área de esoterismo. E o livro é sobre carreira, vida. Chama-se Por que Fazemos o que Fazemos. Por que fazemos o que fazemos? É interessante porque uma das coisas que eu levanto ali naquela reflexão é algo que nos importa bastante, que é, será que eu já estou preparado? Será que eu, Cortella, por exemplo, já sei dar aula? 42 anos de docência, eu preciso estar me reinventando de modo contínuo. Há 30 anos eu podia ficar algum tempo ensinando do mesmo modo, agora não mais. Você tem novas formas, novas tecnologias, novos modos de mercado. Por exemplo, nosso país muda. Se eu perguntar aqui nesse auditório o nome de 5 jogadores da Seleção Brasileira de Futebol, provavelmente quase ninguém o saberá. Mas se eu perguntar aqui o nome de 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, todos saberão. Aqui, no bar da esquina, no ônibus, no metrô, a essa hora. Muda o mundo. Um país que até há 10 anos, por exemplo, tinha uma fixação muito no mundo do esporte. Hoje se volta também para aquilo que é a maior aula de educação moral e cívica que nós tivemos na história, que é o que nós aprendemos nos últimos 3 anos e que de repente nós estamos nos vendo de outro modo. É uma oportunidade estupenda para a gente renovar a nossa capacidade de vergonha na cara, a nossa possibilidade, inclusive, de criar uma nação que leve adiante a sua capacidade também de riqueza, de negócio, e que a gente não se apequene naquilo que tem que ser feito. O país muda, claro que muda. Exemplo concreto, se eu perguntasse aqui nesse auditório há 20 anos, domingo agora tem corrida de Fórmula 1, a quase totalidade das pessoas saberia. Se eu perguntar aqui agora, nem 10% sabe. Aliás, tem ou não tem? Tem? Olha só.
Tem mesmo, é certo. Ó. Ah, olha só, atenção. Meu aluno, aquele que está na universidade, que está no primeiro ano de faculdade, em Goiânia, em Recife, em Anápolis, em Londrina, que é a minha cidade, né, em São Paulo, onde eu moro, em Curitiba, em Porto Alegre, em Florianópolis, tanto faz. O aluno que entrou esse ano na universidade, aquele que vai ter aula comigo, eu que sou professor há 42 anos, que, portanto, em princípio, estaria já qualificado para fazê-lo. Que ano nasceu o aluno que está esse ano na universidade, que já é teu colega, teu parceiro, teu chefe? Que ano nasceram os alunos que estão no primeiro ano de faculdade? 1998. Os alunos que estão agora na universidade, para os quais eu dou aula, nasceram em 1998. Atenção, eles não conheceram Ayrton Senna. Inclusive porque quando eles nasceram, o Senna tinha morrido fazia 4 anos. 4 anos. Diz assim, como não conheceram o Senna? Eles não compreendem, por exemplo, por que alguns de nós mais idosos assistimos corrida de Fórmula 1. Eu falo, mas por que assistir? A gente não tem tradição nisso. Você fala, você tá louco, menino, como não tem tradição? Nós temos 2 tricampeões do mundo e um bicampeão. Mas faz tempo. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, a última vez que a bandeira do Brasil foi sacudida dentro de um carro de Fórmula 1 na Vitória, agora em dezembro, fez 25 anos. Isto é, 1/4 de século. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, que se colocou a canção da vitória, esteve aqui o Ronaldo ontem. Algumas vezes se utilizou a canção da vitória também no futebol, mas ela era para Ayrton Senna em grande medida. A última vez que se tocou tan 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 foi em 1991. Só para você ter uma ideia do que isso significa, em 1991 o presidente do Brasil era o Collor, que agora é da Comissão de Ética do Senado. Em 1991, isto é, da última vez que ganhamos o campeonato de Fórmula 1, a União Soviética ainda existia. Era dirigida pelo Gorbachev, um homem que tinha um hemangioma na testa, lembra-se? Parecia um mapa. O inimigo do Ocidente era o comunismo. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, a discussão entre Hillary Clinton e Donald Trump não seria sobre o Estado Islâmico, que não existia, sobre a Al-Qaeda, que não existia, sobre o Boko Haram, que não existia. Não se teria um atentado como nós tivemos ontem em Londres como uma preocupação. Era o comunismo soviético. Você já imaginou? Hoje o principal aliado do Donald Trump é Vladimir Putin, presidente da Rússia. E seu adversário é a Europa. Quem diria? No mundo de mudança e velocidade, o grande risco é eu ficar velho em relação àquilo que faço, penso, pratico, ajo. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, a inflação no Brasil era de 3.000% ao ano. Quem aqui tem mais idade se lembra? Em 1991 você comprava um café de manhã por um preço, à tarde ele tinha outro. O varejo era desesperador no custo de controle, de remarcação, de estoque. A capacidade da indústria está colocando as coisas a tempo de não perder dinheiro. Tanto que a indústria, de maneira geral, ou a empresa, ela quase não investia no negócio dela. As empresas, da última vez que ganhamos o campeonato de Fórmula 1, ela comprava e vendia dinheiro no mercado. Em vez de vender medicamento, produto de beleza, vender tudo que for do campo, né, da medicina, da química, da farmácia, comprava e vendia dinheiro, sabe onde? No overnight. Meu aluno não faz a mínima ideia do que é overnight, ele pensa que é nome de motel. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, atenção no que eu vou dizer, não se falava em China. Em 1991, a única coisa que você comprava da China era a lâmpada de Natal, que vinha aquela fieira. Não se falava em China. Hoje da China vem tablet, computador, carro, capital. A China é a principal proprietária da dívida interna norte-americana. E se eles disserem que não vão comprar nossa carne, aí quebra de vez.
Você já imaginou? Nós estávamos tranquilos em alguns setores da economia brasileira. Miriam Leitão trouxe isso à tona com a competência de sempre. Nossa área de commodities estava mais ou menos sossegada, até um tropecinho em relação à decência. E, portanto, abala o conjunto das coisas. Que não é um tropecinho, é um tropeção. Evidente? Como diziam alguns, a gente que achava que essas empresas teriam um grande futuro. O que elas têm na área da carne é um mau passado. Não é nem ao ponto. Já imaginou? Atenção no que eu vou dizer. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, não... Olha só para você imaginar, não havia carro importado no Brasil. Os primeiros carros importados no Brasil chegam aqui em 1993. Um ano antes da morte do Senna. E quem aqui comprou, se lembra, eram os carros russos. Era o Lada. Quem comprou tem até hoje. Aquilo é invendável. Imprestável. Serve para o cachorro dormir em dia de chuva. Mudou o mundo, mudou o negócio, mudou a maneira de fazer. Por exemplo, nós estamos aqui na zona norte de São Paulo. Alguns aqui se lembram. Daqui de Guarulhos, próximo a nós, veio uma das bandas mais estupendas da música brasileira, Mamonas Assassinas. Meus alunos não conheceram os Mamonas Assassinas, porque os Mamonas agora, atenção, no dia 2 de março, fez 21 anos da morte dos Mamonas. Eles morreram no dia 2 de março de 1996, num acidente, aliás, próximo aqui a Atibaia, quando o avião pegou a rota errada e bateu numa montanha. Meus alunos não conheceram os Mamonas Assassinas, aliás, eles não sabem nem o que é mamona. Quanto mais assassina. Ele pensa que é um vírus novo que está aí. Outro dia em sala de aula eu falei, por que os Mamonas Assassinos? Falei, Mamonas do quê, professor? Foi Mamonas Assassinos. Falei, o que é isso? Falei, é um grupo de música. Falei, o que eles fazem? Falei, eles cantavam. Falei, eles morreram. Falei, vocês nunca viram? Falei, não, eram uns que tinham a Brasília amarela. Brasília? Eu falei, vocês nunca viram um carro projetado por engenheiro brasileiro? Tinha, aliás, era ótimo, tinha 2 carburadores. Carburador. A velocidade, a mudança, a alteração é tamanha que, por exemplo, meu aluno não imagina que Ayrton Senna não conheceu a internet. A internet mudou o mundo. A internet civil no Brasil é de dezembro de 95. Vocês já imaginaram? A internet mudou o modo de fazer negócio, a maneira de ir ao médico, a capacidade de concorrência, a transparência pública. Não haveria denúncia de patifaria no país se não fossem as plataformas digitais.